vá nesse caminho, porque esse caminho é um caminho que vai ser rotulado como um governo de morte. Falei com essas palavras para a gente não entrar naquela rota que eles estavam indo. Na hora que a gente falava, que eu explicava, ele até compreendia. Ele falava, tá bom, então eu vou ajudar. No dia seguinte, lá ia ele juntar a gente na rua. Aí isso foi público, aí todo mundo viu isso. Mas ele chegou a ter consciência, ele chegou a ter ciência da gravidade do problema? Foi apresentado para ele uma perspectiva dessa gravidade? Luciana, ele era um homem muito difícil de... Sabe quando o cara não quer escutar a notícia? Assim, sabe quando fala, putz, chegou o ministro da Saúde, ele é o problema. Era uma coisa meio patológica nesse termo, ao ponto de eu ter chegado para os demais ministros, para o Braga Neto, para o Moro, para o ministro Fernando, falando, olha, o presidente tem que saber essas falas dele, ele vai cair do cavalo, isso é muito grave. Eu tenho números do mundo inteiro, eu estou ligado com a sociedade europeia, norte-americana, o quadro é muito mais grave do que esse negócio de gripezinha e cloroquina. Isso vai ser uma carnificina, né? E eles não queriam, ao ponto de eu ter exigido. E aí nós fizemos uma reunião que foi no Palácio do Alvorada, num sábado de manhã, e eu levei por escrito. Assim, eu achei que tinha que ser por escrito. Eu fiz uma carta minha ao presidente dizendo para ele, olha, é uma crise que o que está em jogo é vida ou morte. E ela vai mexer com família. Ela vai mexer com a coisa mais preciosa que a gente tem. São as nossas relações emocionais mais profundas. Não vá nesse caminho, porque esse caminho é um caminho que vai ser rotulado como um governo de morte. Falei com essas palavras para a gente não entrar naquela rota que eles estavam indo. Na hora que a gente falava, que eu explicava, ele até compreendia. Ele falava, tá bom, então eu vou ajudar. No dia seguinte, lá ia ele juntar a gente na rua. Aí isso foi público, aí todo mundo viu, isso foi... Ele requisitava horário nacional, nenhum ministro sabia que ele ia falar na televisão, ele ia na televisão, falava que era gripezinha, enfim, aquela crônica inteira que foi aquele período. Mas eu fiquei lá, eu achei que eu tinha que fazer aquele trabalho, sabe, Luciana? Não, era, a vontade que dava era chegar e falar assim, olha, tá bom, então se eu quero fazer desse jeito, eu vou pedir demissão. Um dia eu cheguei e falei para o meu pai é um médico já de 90 anos de idade, ele sempre estudou muita filosofia médica, aquelas coisas, me fazia ler, eu não entendia nem por que eu estava lendo aquilo. Falei, pai, eu não aguento mais esse homem, acho que eu vou me despedir dele. Ele falou, meu filho, médico não abandona paciente, você fique firme. Aí, 5 minutos depois eu entrei na tal coletiva, o cara falou, e o senhor vai pedir demissão? Eu falei, olha, médico não abandona paciente, acabou sendo uma das frases daquele período. E fiquei, e achei que foi bom ter ficado, nunca briguei com ele, nunca alterei a voz, simplesmente disse a ele no dia de sair que ele deveria repensar que ele estava completamente equivocado e que o tipo de assessoramento que ele estava ouvindo não condizia em nada com o que eu podia ajudar, porque tinha que levar a doença muito a sério. Acho que o Brasil não levou a sério e ele foi o capitão dos que não levou a sério.